fazer aquilo que o Senhor veio, que precisamos nesta noite. Tome em tuas mãos e que essa palavra venha fluir, não só aqui dentro, mas aos quatro cantos desta rua. Que os nossos vizinhos também venham ser impactados com esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero saudar a todos com a doce e gloriosa paz de Jesus. Amém. Cuidado que os amados estão em pé, vamos abrir nossas Bíblias. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo número 22. Um texto propício para o momento. Glória a Deus. Capítulo 22, versículo 44, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Quantos estão alegres de um amém? Amém. Graças a Deus. Se não acharam, confirma dizendo um amém aí. Amém. Glória a Deus. Retaguarda falou amém. Agora na da igreja, amém? Amém. Glória a Deus. Posso ler, amados? Amém. Amém. Lucas 22, 44. Está escrito desta forma: e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Soberano e eterno Senhor, Pai querido, Pai amado, Pai de glória, Deus, nós te glorificamos, te agradecemos, meu Deus, desde as primeiras horas do dia que o Senhor permitiu que nós acordássemos, te glorificássemos e dessemos aquele bom dia abençoado a ti, Senhor, ao teu Filho amado e ao Espírito Santo de Deus. Senhor, continua conosco e me ajuda a pregar a tua palavra, meu Deus. Tu bem sabe das minhas limitações, eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê diz? Amém. Por isso, eterno nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor esta noite. Aleluia. A qual foi escrita por Lucas, glória a Deus, escrita por Mateus, um versinho também lá por João, e Lucas ele relata, glória a Deus, o começo do sofrimento de Jesus. Amados, se nós analisarmos, Jesus ele não teve uma vida fácil. O Evangelho não é fácil. Glória a Deus. O Evangelho ele não é um mar de rosas. Evangelho é renúncia. Evangelho é responsabilidade. Evangelho é comunhão com Deus. É caminhar com Cristo. É seguir as pisadas do Mestre. Glória a Deus. Em muitos momentos Jesus ele foi expulso dos lugares, foi chamado de filho de Belial, filho de Beelzebul, enfim, tantas afrontas, mas ele não desistiu do seu amor para com a humanidade. O título lá de João 3,16 diz que Deus ele amou este mundo, amou a humanidade de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tenha acesso, tenha direito à vida eterna. Glórias a Deus. E Jesus, ele antes do seu sofrimento, da crucificação, da morte, a Bíblia vai dizer que ele pega os seus discípulos e vai até o Monte das Oliveiras. E chegando ao pé do monte, ele vai até um local, o jardim chamado Getsemane, que significa, glórias a Deus, lugar da prensa, ou seja, a prensa de óleo. E quando ele chega ali, irmãos, ele começa a ter um particular com Deus. E nesse particular, a Bíblia
vai nos dizer que Jesus, ele dobra o seu joelho, distancia um pouco dos seus discípulos e tem um particular com Deus. E quando ele está orando, Deus ele abre as cortinas, ele abre o leque e começa a mostrar para Jesus o que ele iria passar por mim e por você. E quando Deus começa a mostrar o sofrimento, a Bíblia vai nos dizer que ele começou a ter agonia. Glória a Deus. Ele começou a ter aflições, começou a ter sofrimento, mas ele não desistiu de priorizar o reino de Deus, nem desistiu de mim e de você. Porque nós estávamos destituídos, nós estávamos distantes, nós andávamos como ovelha que não tem pastor, estávamos desgarrados, mas ele recebeu a condição, glória a Deus, de reconciliador entre Deus e o homem. Outrora o homem estava considerado como aquele que não tinha caminho, não tinha mais condições de se aproximar de Deus. E nenhum rei, nenhum profeta, glória a Deus, ele foi capaz de aproximar aquilo que estava destituído, porque a humanidade estava levando-se de mal a pior. Aleluia. E Deus olha dos altos céus, glória a Deus, e não viu um justo sequer, mas enviou um justo, glória a Deus, para viver entre os homens, para sofrer igual a mim, igual a você sofrer afrontas, sofrer as trações, sofrer as angústias, as dores, aleluia, passar fome, necessidade, mas existia algo dentro dele, aleluia, que era o amor ágape, o amor de Deus, um amor verdadeiro, um amor diferente da humanidade, glória a Deus. Porque há quem diga que alguém ama aqueles que ele ama, há quem diga que ele se aproxima aqueles que se aproximam, há quem diga que ele só quer bem aqueles que querem o bem, aleluia. Mas Deus, ele não faz acepção de pessoas. E quando Cristo, ele dobra o seu joelho naquele jardim, glória a Deus, creio assim que quando ele dobra o seu joelho, a angústia começa a tomar conta do seu coração, do seu ser, a solidão, aleluia, tudo quanto ele iria passar. E quando Deus começa a mostrar todo o sofrimento que Cristo iria passar por mim e por você, ele agora começa a angustiar-se. Mas foi uma angústia diferente, uma angústia de sofrimento, uma angústia de dor, aleluia. Na presciência de Jesus, aleluia, ele começa agora, glória a Deus, a ver o sofrimento, a ver o abandono, glória a Deus, a ver Pedro negando ele por 3 vezes, aleluia. Ele agora começa a ver na sua presciência, aleluia, os açoites, a caminhada para o Gólgota, começa a ver aqueles que eram seus amigos, discípulos, aleluia, fugirem dele, glória a Deus. E ele começa a ver também na sua oração, na sua angústia, aleluia, ele chega ao ponto que um judeu, ele poderia chegar, ficar seminu nas ruas de Jerusalém, aleluia, e além de seminu, agora carregando uma cruz, aleluia, que não era para ele. Aquela cruz, materialmente falando, ela pesava 70 quilos, aleluia, e o porte de Cristo, ele não iria suportar. Aquela cruz era preparada para Barrabás, que era um salteador, era um assassino, aleluia. Mas a turma, glória a Deus, aquela turma em alvoroço gritava: solta Barrabás e crucifica o Nazareno. E agora ele começa a ver tudo isso, e ele toma posse de uma angústia tão terrível, aleluia, que agora ele começa a ter uma hematidose. E você
você pergunta: o que é isso, irmão Beto? Hematidrose é um tipo, irmão, de condição clínica raríssima, em que uma pessoa, em que um ser humano, aleluia, ele excreta sangue e excreta suor, misturada geralmente por níveis severos de ansiedade, aleluia, ou medo. Naquele momento ele começa a ter tudo isso, e agora, como ele era diferente de mim e de você, observe que quando alguém está muito preocupado, quando vem muita ansiedade, muitos deles procuram a corda para se enforcar, muitos deles procuram, aleluia, logo vem um derrame, vem um AVC, mas o nosso Cristo, ele não poderia padecer disso. Sabe por quê, irmão? Porque ele é o médico dos médicos, Senhor dos senhores. Ele diz para a depressão: caia por terra e ela cai. Ele diz para o morto: tenha vida, e ele tem. Ele diz para a tristeza, aleluia, chegou a alegria, e ela tem. Dá vazão à alegria, porque Cristo, ele está no nosso meio, alegrando cada coração esta noite. Bendito e adorado seja o nome do Senhor, que vive e que reina para todos sempre, aleluia, glórias a Deus. E a Bíblia nos diz, irmão, que quando ele começa a angustiar-se, a Bíblia diz que Deus agora ele envia um anjo, e aquele anjo começa a confortar Jesus, aleluia, como sinal de que ele não está só. Você não está só, mesmo que a angústia venha bater na tua porta, mesmo que ela tenha batido esses dias. Eu não sei qual a área que a angústia tem te afetado, mas você tem que olhar para um que é o autor e consumador da tua fé. Ele não falha, ele não te decepciona, ele nunca te deixa, ele nunca te deixou, aleluia. Quantos momentos você quis desistir, quantos momentos de angústia, mas aquele, aleluia, que levou as tuas afrontas, levou as tuas dores, levou as tuas enfermidades, que quando ele estava subindo, ele estava dizendo: eu vou, mas eu serei vencedor, porque nós precisávamos, aleluia, de alguém, glória a Deus, que fosse capaz, alguém que estivesse, aleluia, mais alto do que os nossos pensamentos, alguém que estivesse mais alto do que os nossos sofrimentos, alguém que estivesse mais alto do que as nossas angústias, do que as nossas dores. Por isso que quando ele, aleluia, quando ele dá um brado na cruz do Calvário, ele disse: Pai, está tudo consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, aleluia. E a Bíblia vai lhe dizer, irmão, que todos aqueles que estavam ali, a natureza agora ela se revolta com a morte do Filho de Deus, e o centurião, cheio de autoridade, quando ele olha, glória a Deus, ele diz: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E a terra agora se revolta, a natureza se revolta, mas ele desce à sepultura como homem, mas como Deus, ele ressuscita, ele ressuscitou ao terceiro dia, aleluia, vencendo a morte, vencendo o inferno. É por isso que nós estamos de pé, porque a nossa confiança, aleluia, não está no homem, a nossa confiança não está no político, a nossa confiança não está na sociedade, mas a nossa confiança está debaixo da sombra protetora, que é o Deus Altíssimo, aquele, aleluia, que mede os céus a palmo, aquele que mede as águas do mar com a concha da sua mão. Se você, aleluia, pudesse contemplar os livramentos que Deus já te deu hoje, era para você não angustiar-se, mas era para estar dando glória, glorificando, exaltando o nome dele, que vive e reina para todos sempre. Aleluia! Aleluia! Oh, louvado seja Deus!
e posto em agonia, orava intensamente. Quanto mais os pensamentos vinham, quanto mais a revelação vinha, irmão, mas ele orava intensamente, chegando o momento em que o seu suor, aleluia, ele se expande, aleluia, em gota de sangue. O Cristo vivo não desistiu, ele não desistiu, aleluia, lá no caminho do Gólgota, e ele não desiste de você. Você está pautado, teu nome está gravado na palma da mão dele, aleluia. Os céus, aleluia, glória a Deus, o Deus que vive nos altos céus, ele te ama, glória a Deus. Quantos livramentos, quantas provisões, quantas vitórias o Senhor tem nos dado. Glorificado e exaltado seja o teu nome, glórias a Deus. Ó Senhor dos exércitos, grande é o Senhor que faz maravilhas e obras, glória a Deus. E aquele suor, irmão, ele não ficou em sua roupa. A Bíblia diz que ele tocou o chão, aleluia, ele escorria até o chão, glórias a Deus. Quem sabe esta noite, glória a Deus, você está guardando algo que não é seu, mas exponha, coloque diante de Deus, lança toda a tua ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de vós de uma forma especial. Deus é bom, irmão, Deus é maravilhoso, nunca perdeu a batalha, aleluia, ele nunca perderá. Você está de pé porque o Senhor tem te sustentado com a destra da sua justiça, dizendo para você: não temas, porque eu estou contigo, não te assombre, porque eu sou teu Deus. Amém? Eu quero essa oportunidade em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu quero, antes de passar o nosso microfone ao pastor, vamos levantar as ofertas, amém? Fiquem todos de pé. Glória a Deus. E mensagem abençoada, amém? Vamos profetizar a casa do Senhor.